Que bom ter vocês conosco mais uma vez. Estamos aqui com a temática sobre renda variável. Já falei aqui de vários cuidados que você precisa tomar antes de começar a investir em renda variável, fundos imobiliários, ações e outros investimentos que estão disponíveis por aí. Vou continuar falando de alguns cuidados para que você corra menos riscos e potencialize os seus investimentos. Fique com a gente. Oi pessoal, eu comecei falando no último vídeo sobre alguns cuidados que você deve tomar em relação a investimento com renda variável. Eu vou apenas recapitular uma das informações que eu passei para você do último vídeo. Você deve investir em renda variável com base nas informações que você tem de fonte segura, com base nas suas próprias conclusões. Cuidado, cuidado, cuidado com as recomendações. Não importa quem esteja recomendando, que seja um grande investidor, que seja a sua corretora, que seja um colega de trabalho, alguém que fez um investimento recente, alguém até que esteja estudando o mercado. Por quê? Você talvez pense assim, mas esse meu amigo, ele é controle lá na minha empresa, ele é um camarada que entende de contabilidade, ele sabe fazer análise de balanço, ele é um camarada que entende de tudo, ele está me recomendando esta ação. Mas você sabe qual é a estratégia que ele usa? Você sabe por que ele optou por uma determinada ação? Você sabia que existem casas de análise de investimento que sobre uma mesma empresa, uma mesma ação, uma recomenda e a outra não recomenda? Casas de investimento de especialistas. Uma recomenda e a outra não recomenda. Quem está certo? Nos Estados Unidos, as grandes corporações e grandes corretoras estão cheios de analistas que são empregados. Se eles conseguissem descobrir a ação que vai mais ganhar dinheiro, a empresa que mais vai crescer e acertasse todas, eles não estariam lá fazendo análise de ação como empregados. Eles estariam vivendo, obviamente, das conclusões que eles chegam. Recomendação, o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Pode dar certo e pode não dar certo. Por isso você tem que saber os motivos que vão levar você a fazer o investimento. Qual é a base? Qual é a fonte? E aí você decidir que estratégia você vai seguir e pensar nessa estratégia no longo prazo. Vou traduzir e trazer aqui para vocês algumas dicas, algumas orientações importantes para que você estude e chegue às suas próprias conclusões. Sobre investimento em ações, vale lembrar o seguinte: uma empresa que entra que abre o seu capital no mercado, que faz um IPO, que disponibiliza parte do seu patrimônio abrindo ações no mercado, ela está investindo parte de todo o seu patrimônio, que pode variar de 30%, 40%, 25%, ok? Em ações. Então, um investidor minoritário como eu e como você, vamos comprar um pedacinho dessa empresa. O controle dessa empresa não vai ficar em nossas mãos, vou falar disso um pouco mais à frente. Agora, você compra uma ação porque tem alguém vendendo uma ação. Você não compra algo que está lá disponível que ninguém tem. Você só compra porque alguém tem. E se algum dia você resolver vender uma ação, por exemplo, você tem que ter alguém do outro lado querendo comprar, senão você não vai vender. Existem empresas que têm uma boa liquidez. Você compra e vende permanentemente. Já existem outras empresas na bolsa que o volume de negociação é muito pequeno. Se você pensa em compra, pensando na venda, você tem que se lembrar desse aspecto. Então lembre-se, se você está comprando, é porque tem alguém vendendo. E se você está comprando baseado numa estratégia e tem alguém vendendo do outro lado, pode ser que a pessoa lá do outro lado tenha uma estratégia totalmente diferente da sua. E pode ser que haja um ingênuo nessa história. E você tem que tomar muitos cuidados para que o ingênuo não seja você. Por isso é importante você estudar este mundo que você vai entrar, que é o mundo de investimento em renda variável, ok? Outro detalhe importante, esta é uma avaliação minha e algumas pessoas pensam assim: quem compra ação pensando em vender ação, num curto prazo, no médio prazo, alguns dizem que ele é um especulador, outros já dizem que é um trader, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte: a estratégia de compra e venda de ação, por algumas pessoas, ela pode ser uma boa estratégia, desde que a pessoa seja um mega especialista naquilo que ele está fazendo, que não é o meu caso, nem é o seu caso. E o risco é muito grande. Quando você vai conhecer a história de grandes empreendedores, grandes investidores no mercado de ações,
na renda variável, no mercado de capitais, você vai perceber que eles fizeram fortuna no longo prazo, não no curto prazo. Então essa estratégia de comprar ação para vender no curto prazo e até no médio prazo não é estratégia recomendada para quem quer ter uma acumulação de recursos. Renda variável é pensando no longo prazo. A estratégia é comprar uma ação, por exemplo, como um sócio de uma empresa. Você vai montar uma sociedade com alguém. Então, muito cuidado. Quando você compra uma ação, por exemplo, você está pagando um preço, mas o valor patrimonial daquela ação é bem menos. O que é o valor patrimonial de uma ação? É o dobro do patrimônio líquido de uma empresa, tudo que a empresa tem menos do que ela deve, dividido pelo número de ações total da empresa, não apenas as dos investidores minoritários, como eu e você, mas dos controladores também. Você divide o que sobra daquela empresa pelo número de ações, esse é o valor patrimonial da ação. Não é o que você paga quando você entra no mercado para comprar uma ação. Você está pagando o preço de mercado. É quanto o mercado está disposto a pagar, por exemplo, pelo patrimônio líquido daquela empresa. Pode ser 2 vezes o valor patrimonial, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E acima do valor patrimonial da ação existe uma variação desse preço, que sobe, que desce, que sobe, que desce. Por que sobe? É porque tem mais gente querendo comprar do que querendo vender. A lei da oferta e procura. Por que cai o preço de uma ação? Porque tem mais gente vendendo do que gente comprando. A ação caiu porque o coronavírus está por aí. Não, a ação caiu porque tem gente vendendo mais do que tem gente comprando. Então o preço cai. Então nós temos que entender que essa variação do preço é algo natural que acontece no mercado. O mais importante é você ter uma boa ação de uma boa empresa, bem estruturada, onde aquele valor patrimonial está protegido e segue crescendo gradativamente. Então você precisa ter esta visão de que entra na renda variável para investir em ações, entendendo que você está se tornando sócio de uma empresa. E você, então, está pagando algo pelo valor patrimonial menor. Você vai recuperar essa diferença caso o preço da ação caia no médio e longo prazo. Quando eu falo médio prazo, estou falando de 5 anos para lá, porque vai existir uma variação do preço da ação que você pagou. Existem muitos detalhes, mas é importante você entender isso que eu quis dizer aqui. Um outro detalhe importante, você ouve muita gente falando assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que me estranha às vezes é ver algumas pessoas falando de gráficos disso, daquilo outro, etc, 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 e depois diz assim, isso aqui não é uma recomendação de compra. Fala que uma ação cresceu, 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 depois diz, olha, isso aqui não é recomendação de compra, aí vem com essa frase, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Se não é recomendação de compra, por que fica falando tanto em uma ação? Talvez seja uma proteção para o futuro, né? Porque se aquela ação cair, essa pessoa não está comprometida. Lembre-se de um detalhe importante, as crises, como tivemos no Brasil, greve dos caminhoneiros, coronavírus, uma eleição presidencial, alguma luta que surge por aí, elas sempre existirão. E quando vem a crise, existe a variação no preço das ações. No mercado, o mercado sobe, o mercado cai. As crises sempre existirão. A gente só não sabe quando elas vêm, com que intensidade e por quanto tempo vão permanecer. Quando você entra em renda variável, você tem que entender que em algum momento os seus ativos eles podem ter uma desvalorização por conta das crises que virão. Outro aspecto importante, existe boa ação e existe ação ruim. Warren Buffett, que foi um dos maiores investidores do mundo, dos homens mais ricos do mundo, ele diz, é melhor pagar um preço justo por uma ação de uma boa empresa do que pagar um preço barato, entre aspas, por uma empresa ruim, que não tem fundamentos, que não tem uma boa estrutura financeira. Por isso, tome muito cuidado quando você for comprar uma ação pensando só no preço. E sobre venda de ação? Você vai comprar uma ação com base nos fundamentos de uma boa empresa. Nós vamos falar disso em algum momento. Quando você vai vender? Se aquilo que te levou a comprar não justifica mais. Você não vai vender porque ela está na alta e você comprou na baixa. Você vai vender quando os fundamentos daquela empresa, ou o motivo que te levou a comprar, eles mudaram. Aí você vai vender. Ou se você vai contrabalancear a sua estratégia. Você dividiu o seu investimento em ações em 4 setores, um cresceu muito, você vende para investir nos outros
para manter equilibrado. Este é um assunto que a gente poderia falar com bastante tempo também. Se você vai entrar na renda variável e você não gosta de balanço patrimonial, de demonstrativo de resultado, essas questões de fundamentos, de ficar analisando o balanço, você não gosta, não entende, você pode entrar na renda variável sendo conservador. Você pode, por exemplo, investir em fundos de investimento em ações, fundos bem classificados, com bom agente de custódia, fundo seguro, que tem um histórico de uma rentabilidade boa. Você vai ganhar menos, que vai pagar uma taxa de performance, vai pagar uma taxa administrativa, mas pelo menos você vai estar ganhando, porque existem especialistas ali que estão controlando bem o mercado, existem bons fundamentos, existe toda uma estratégia. Você pode, então, investir em bons fundos de investimento em ações. Volto a dizer, talvez você ganhe um pouquinho menos, mas pelo menos você não vai estar arriscando ou comprando uma ação por uma sugestão, por uma recomendação que pode ser uma loteria. Outro detalhe interessante, né? As pessoas perguntam, eu vou investir em ações, quantas ações eu devo ter? Nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentos de uma empresa para que você faça um bom investimento, uma empresa boa, segura, bem estruturada, que vai lhe dar uma segurança com respeito ao futuro. Se você vai investir em 10, 15, 6, 20 ações, depende da sua própria capacidade para avaliar os resultados, os balanços, relatórios financeiros, os sites de relacionamento com os investidores dessas empresas. A partir do momento que você tem tempo para acompanhar esses dados, você pode ir ampliando também de acordo com o volume que você tem, o número de ações que você vai ter na sua carteira. Um outro detalhe muito importante, né, é a questão dos dividendos. Tem muita gente que pensa, essa ação é muito boa porque ela paga muitos dividendos, essa ação é ruim porque não paga dividendos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depende da estratégia da empresa. Tem empresa que tem estratégia de distribuir dividendos aos seus acionistas, mas consequentemente o valor patrimonial da ação ela cresce menos, porque ela está distribuindo mais o seu lucro. Tem empresas que distribui o básico, que é obrigatório, que é 20% do seu lucro entre os acionistas, e investe todo o restante na própria empresa, aumentando o faturamento, aumentando a lucratividade. Portanto, você precisa conhecer esses detalhes para ter segurança de dizer se uma ação é boa porque paga dividendos ou não, ok? Tudo isso você vai aprender no momento em que você dedicar tempo para investir em renda variável. Comece a estudar esse assunto, ouça aqui os nossos conselhos, siga ao nosso lado para que você tenha a sua estratégia e os seus fundamentos, os seus conceitos para investir em renda variável de forma segura, correndo riscos pequenos e potencializando os seus investimentos. Vamos continuar com os nossos conselhos aqui no próximo vídeo. Por isso, fique com a gente. E claro, deixe o seu like. Nos vemos na próxima semana. Valeu!